Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo esse vídeo por acaso no YouTube, talvez ele não faça o menor sentido para você. Se fizer, comenta com a gente. E aqui eu tenho os modelos de alunos que estão comigo ao vivo no Teams, que eles mandam para tirar dúvida ou para dar sugestão ou só para subir no tijolo e fazer discurso. Então, vamos ver os modelos da Mica primeiro, que fez uma alteração em relação às lareiras de um outro vídeo que eu também vou colocar no canal. E eu vou puxar isso aqui rapidinho para a gente poder não perder o bate-papo de vista. Aqui você tem até uma texturinha já, né? Isso, Deixa texturizei já. E aí eu tentei puxar para poder tentar fazer mais sentido. Eu não sei se tá fazendo sentido. aqui, ó. Eu não sei onde ou como você pintou, tá? Então, eu não sei qual ferramenta que você usou, mas aqui é uma sugestão, tá? Então, por que essa face ela é deformada, né? E essa daqui ela é neutra, né? Tá vendo? Vai dar essas diferenças, né? Então você vê que Sim. tá tortinho. Isso é porque realmente a geometria de um não combina com o outro. Você pode usar o Texture Paint do Blender para poder marcar guias para retocar essa pintura aonde você estiver trabalhando. Então, de novo, não é o intuito de você, vou pintar no Blender. Não é isso, não. É tipo, o que eu preciso fazer, né? Deixa eu pegar isso aqui. Texture Paint. E deixa eu colocar aqui no Flat, só para a gente poder ver melhor. E aqui eu vou marcar com uma cor bem diferente, só para a gente poder ver o que está rolando, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar um brush pequenininho e, sei lá, eu vou marcar tipo a direção que eu quero que o tijolo fique, por exemplo, né? Você está usando inclusive repetições. Estranhas essas repetições suas. Eu pensei que ia estar uma tira. Pensei que ia dar uma tira. Eu não pensei que ia estar assim. My bad. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Como é que tá isso aqui? Engraçado. Alguns parecem que estão exclusivos e outros parecem que estão deformadinhos. Mas é só porque isso vai te dar, às vezes, uma orientação no software de pintura. Qual que seria a direção para fazer o gesto sem deformar o tijolo na pintura? De novo, esses aqui eu não estou considerando porque eles têm uma face sobreposta, eles estão repetindo. Então, quando eu pinto num aqui, eu estou pintando em outros, né? Ah, não vi que tava fazendo isso. Mas aí, tipo Vou assim, isso é, de novo, é problemático? Não. Tipo assim, a polícia do 3D vai bater na sua casa? Não. Mas isso pode te ajudar a uma parte que tiver menos definida ou mais difícil de trabalhar, isso pode te ajudar a organizar a pintura em outro software, né? Porque às vezes pintar no Blender você não tem ainda os brushes ou confiança na ferramenta, né? Aqui eu tenho inclusive um que é uma linha reta que serve para poder fazer essas marcações, né, se você quiser. Então, eu demorei em fazer essa pintura. Eu fiz no Krita. E foi a primeira vez que eu fiz a pintura de textura no Krita, assim, geralmente eu fazia no celular. E, nossa, eu demorei, eu ralei, eu custei. Eu não tenho costume de usar mesa digitalizadora, então, nossa, deu muito trabalho. Mas é essa coisa que eu vou falar a princípio para você, você pensar assim, não, beleza, aonde a textura não estiver fluindo bonitinha, que é só, na verdade, aqui que tá meio, quer dizer, vou falar que não tá fluindo bonitinho, tá meio Tim Burton, assim, sabe, meio dando uns zigue-zagues É, loucos, e às vezes não é isso que a pessoa quer, ou seja, assim, mas toda vez que eu pinto aqui reto, não fica reto aqui. Mas é porque a proporção de uma coisa não está idêntica à outra, né? Então, isso realmente vai dificultar a compreensão do desenho. Então, você pode usar a ferramenta de pintura do Blender e só falar, não, onde que eu preciso realmente que a coisa faça curva, né? Outra coisa que você pode fazer é, não, mas está difícil demais fazer isso. Em vez de abrir o UV deixando ele reto, é manter ele curvo, porque aí você mantém a proporção.
seja, em alguns lugares é legal deixar retinho, né? Em alguns lugares fica fácil. Então, por exemplo, essa volta aqui, né? Ou outras voltas onde a textura tá ok, você vê que não tem problema fazer alinhamento. Mas em alguns lugares, às vezes, manter a estrutura mais próxima do original ajuda, tá? Então, às vezes ela vai contribuir para você pintar mais fácil. E, e vai ser bem-vindo, tá? Mas é mais. Você vê que é mais essa parte da lareira só, tá? Que tá acontecendo isso. Tá? É mais aqui que tá pegando. Aqui não incomoda tanto, porque é um formato muito diferente, então a gente não faz essa conta. Mas eu ainda acho que eu faria a pintura desse aqui um pouco diferente. É, né, então, se eu fosse pintar esse aqui, eu ainda pensaria numa coisa seguindo mais a estrutura de construção mesmo. Então, talvez eu fizesse a coisa um pouco mais retinha para parecer um pouco mais a lógica de tijolo mesmo, né? Porque eu fico pensando um tijolo nesse formato, né? Às vezes não é tão simples de fazer. Aqui você vê que não tem muito, não é muito diferente, não é mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em cima, né? Mas eu só pensaria, mais ou menos como você modelou os arcos de porta, essas coisas que você fez, às vezes com um pouquinho mais de detalhe, pensar o mesmo raciocínio para a pintura aqui, tá? Que eu acho que ajudaria. E é só no bocal das lareiras, o resto realmente eu acho que não tem que mexer em nada demais não, tá? É só onde está mais estranho. Aqui também não está encontrando, né? Tipo, aqui eles estão usando o mesmo espaço de pintura, né? Então aqui, e como seu jogo ele tem uma visão meio de cima, aí talvez valha a pena fazer um pouquinho mais caretinho isso aqui, né? Um pouquinho mais encaixadinho mesmo, né? E pensar como que isso afeta. De novo, talvez não dê para aproveitar o que você pinta aqui. Talvez não dê, tá? Mas aí você vai descobrir porque isso é parte do processo de aprendizado de vocês, né? Posso também ficar alienando vocês da tentativa e erro, não? Falar, não faz assim. Aqui dava para ser um pouquinho mais invadido também. Aqui dava para ser um pouquinho mais. Então, essas partes eu pensei em pegar dentro do Blender e fazer os retoques. Rola, rola, é boa. Esse ping-pong, cara, ele é muito bem-vindo, tá? Não tem problema nenhum de fazer esse ping-pong de pinta lá, pinta aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Eu tô no outro modelo, né? Eu tô pensando em pintar aqui, mas eu tô no outro. É aqui que eu tenho que estar pra poder pintar esse aqui. Que aí, tipo assim, você consegue tipo, quebrar um pouquinho, às vezes, a linha da dobra, ou fazer ela mais suave, né? Deixa eu pegar aqui um tom mais escuro aqui, né? Não tem um pincel de borrar aí, não? Tem, né? Ó, Ah, tá. e tem o de Acho que Smith ele vai ficar também, ó. mais fácil. Não, isso varia muito do que você quer fazer, né? Então, se você quer só o despistar mesmo, você pode usar o borrar. Mas como tem muita texturinha aqui, ó, eu tava pensando na pintura porque, tipo assim, em algum momento você ia, tipo, vir na base da bolinha mesmo, sabe? Tipo, fazendo as manchinhas. Mas é por causa da texturinha, por isso que eu não tinha pensado em borrar. Que é tudo, tá vendo? Tem toda uma texturinha que você pintou nele. Eu fico com medo de matar ela, né? Mas pode usar o borrar, pode usar o smear, não tem erro não, tá? Só que eu gostei das bolinhas. Eu gostei das É, bolinhas. eu quis dar um aspecto envelhecido um pouco. Não envelhecido, não é porque é uma lareira, né? Tá, Não vai tá, ficar limpa. tá com carinha de casinha da vovó. É isso que eu quero. Eu quero uma casinha, tipo, bem, Sim, sim. bem vovozinha mesmo. Tá dando pra perceber. E aí essas coisas, exemplo, o tijolo aqui, você quiser que passe pra lá, né? Tipo, aqui você consegue meio que, tipo, achar um ângulo onde você fala, ah, não, pera, beleza, então o tijolo vem vir pra cá e ele vai estar na dobrinha. E isso meio que despista o fato de que é um modelo 3D, porque você tem uma coisa que quando você gira, ele tem uma informação que atravessa pro lado. Então, eu imagino que em algum momento você vai começar a achar isso aqui divertido de fazer. Que não vai parecer, ai, trabalho. Você vai Não, falar eu assim, gosto, eu gosto.
Mas é mais isso, assim, que eu acho que tá pegando, tá? Deixa eu ver a lâmpada que deu ruim. Pois é, tentei fazer um negócio, não ficou como que eu queria, não. Tipo, eu fiz praticamente agora pra ver como que ia ficar. Tá? Só que aí eu não sei. E essa daqui? Não. Essa aí. Aí eu queria, tipo que tá na foto, em volta é opaco, só que no meio é tipo um vidro. O que vai fazer parecer vidro é o jeito que o especular corre, né? O jeito que o especular, que o brilho corre. Então, assim, ó, você pode configurar isso no Blender, mas lembra que você tem que ver esse valor lá na Unity também, porque às vezes a configuração é um pouco diferente um para o outro. Aí aqui, ó, eu posso ir no shade, né? Não tem problema não. Deixa eu isolar essa lâmpada. Você está usando aqui o Alpha Hashed, né? Que é o meio termo. Isso, E aqui a textura está fazendo tudo, certo? isso. Ótimo. Aí, o que vai acontecer aqui que é esquisito? É esquisito, mas é isso mesmo, tá? Eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer um shade smooth com alt smooth, tá? Mas é só porque na hora que eu fizer o brilho do vidro, eu quero que tenha alguma diferença, tá? E por enquanto eu vou desligar o alpha, porque eu quero que você veja que o brilho está diferente em um lugar e em outro. Então eu vou fazer uma coisa que é totalmente lisa, tá vendo? Aham, E o vidro ele vai ter mais esse aspecto, né? De ser totalmente liso e totalmente especular, não é isso? isso. Para fazer isso, o que a gente faz é criar uma imagem que separa esses valores no objeto. Eu imagino que você fez abertura de UV aqui, certo? Isso. Legal. E aí, o que acontece? Eu tô com o Texture Paint aqui porque eu tô com preguiça de abrir outro software, mas eu devia, tá? Eu devia abrir outro software mesmo. E eu vou fazer isso por aqui mesmo, tá? Porque é a vida. Então, o que que acontece? Eu vou criar uma imagem nova para pintar. E nessa imagem, eu vou pintar aonde que tem especular e aonde que não tem especular, tá? Então, eu vou criar uma imagem nova aqui, ó. Eu vou criar uma imagem de textura aqui nova. Eu vou chamar ela de especular, tá? Beleza? Você consegue ver? Eu não sei se você consegue ver. Sim, consigo. Tá pequenininho, mas consigo. Tá. Geralmente eu gosto de mostrar pelos nodes, mas lembra que você tem aqui todo o node selecionado, vai ter as propriedades aqui, tá? Então você não precisa ficar dando zoom nos nodes para ler, não. Mas eu vou dar zoom porque eu preciso mostrar as ligações e tal. Isso aqui vai ligar aqui, ó. Ou seja, essa imagem aqui, ela me fala aonde que a especular está no máximo, certo? Então você pode imaginar isso aqui como uma camada de imagem de pintura, né? Cada imagem você pode pensar que é uma camada, funciona como um layer. E esse layer que é a imagem da especular, que eu acabei de criar, ele está falando que nada aqui tem especular, ou seja, a imagem é toda preta, então é tudo zero. Nada tem especular aqui. Então, se agora eu vier aqui no meu Texture Paint, né, deixa eu entrar aqui no meu modelo e selecionar todos os vértices aqui, só para a gente poder ver isso aqui, né? E eu vou pintar grosseiramente, tá? Não, eu estou pintando no Blender, mas eu realmente devia estar pintando isso num software de imagem para ter mais recursos do que o Blender, sei lá, ou para ficar mais interessante. Mas o que acontece? Eu vou falar que aqui, ó, deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais duro do que esse. Deixa eu vir aqui no Texture Paint. E eu vou pedir um pincel um pouco mais duro. Só porque eu quero. Aí, beleza. E aí eu vou falar que aqui nesse espaço aqui, ó, do modelo, a especular está no máximo. Ou seja, aqui é totalmente especular. Então essa área aqui ela vai brilhar de um jeito. Essa área aqui fora não vai. Vamos supor que por dentro também, né? Vamos pensar que por dentro também, né? Então eu vou falar aqui, ó, é
brilho total de especular, aqui é brilho nenhum de especular. O que isso vai fazer pro meu shade? Agora tem partes de vidro aqui, ó, tá vendo? Nossa, que doido, que doido. Então, essa imagem, você liga ela na Unity falando, ó, aqui é especular total, tá? Você pode fazer a mesma coisa para definir onde é rugoso e onde é liso, né? Aqui já funcionou, então eu não preciso de mais uma imagem. Mas uma imagem que fala onde é rugoso e onde é liso, ou seja, uma imagem que é o inverso disso aqui, ou seja, tudo que é fora do vidro é rugoso, então seria branco ao redor e preto aqui, não, aqui é totalmente liso, é zero de rugosidade. Eu não preciso de outra imagem porque na Unity o padrão é smoothness. Então essa imagem funciona tanto para especular quanto para smoothness na Unity. Mas no Blender ou no material da Unity que chama Autodesk, os materiais Autodesk, eu preciso de uma imagem às vezes invertida. Que eu não preciso criar uma imagem nova, eu só preciso pegar um color invert e falar que o invertido afeta a especular. O que vai falar que é rugoso de um lado e liso do outro, tá? Então, isso aqui no Blender, de novo, eu preciso no Blender porque o Blender o valor é de rugosidade. Na Unity o valor é de smoothness, então eu não preciso preocupar com isso. É só usar a imagem duas vezes, tá? E o seu alpha, eu posso voltar ele para cá para ver se se sustenta o brilho, porque eu acho que talvez você precise de menos alpha por causa desse brilho. Então talvez seu alpha esteja muito forte. Eu vou colocar o alpha do tipo alpha blend, porque ele é um pouquinho mais fácil de ver essas coisas, tá? Ele vai ser um pouquinho mais fácil de ver. Mas tá vendo que o alpha está muito forte e quase não dá para ver o brilho? Então talvez você não precise de um alpha tão evidente. Talvez você possa fazer uma transparência mais suave, certo? Porque aí vai dar pra ver. Porque tá aparecendo mais vidro quando eu desligo, tá vendo? Vai aparecer mais vidro quando eu desligo. Porque tá refletindo a coisa. Então, a minha sugestão é você fazer um alpha que, em vez de ser totalmente transparente, né? Tão transparente, você fazer ele meio opaquinho mesmo e fazer ele mais clarinho mesmo, para poder tentar compensar isso aqui, né? Tem como fazer gambiarra aqui no Blender, porque o Blender permite que eu faça isso sem ter que pintar, né? Mas como você vai levar isso para Unity, às vezes é legal você ter a pinturinha já do jeito certo. Então eu quero um conversor de color ramp. Eu quero ligar meu alpha aqui. Ligar meu alpha de novo aqui. E aqui eu posso pegar esse valor de branco e esse valor de preto e eu posso trabalhar com as intensidades e o comportamento dele para tentar achar às vezes uma coisa mais opaca e que tenha um pouquinho mais do reflexo da coisa, tá? Então, ou mudando a cor mesmo, né? Vindo aqui e falando assim, não, eu quero cinza, ou eu quero esse aqui, na verdade, menos pretinho, né? Então, isso fica a seu critério. De novo, você decide, e eu não vou dar a resposta pronta disso aqui pra você, é só porque, tipo, realmente só com o reflexo já dá uma sensação interessante. E o alpha está escondendo um pouco desse resultado, né? O seu alpha ele está despistando, ele está aqui, tá vendo? Mas está muito suave, principalmente na parte de fora, tá? Mas aí você configura do jeito que você achar melhor. Se bem que agora ficou interessante. Deixa eu pôr o alpha blend. É o alpha blend que está muito forte. É o alpha blend que está muito forte, está muito, muito fortinho. Você se vira, você é esperta. Tá, eu vou dar um jeito. Agora que eu já sei, Todos esses valores, tá? Tudo que eu tenho aqui, ó, se você quiser falar que uma eu parte posso fazer um mapa, é uma imagem que uma afeta, imagem. e você pode abrir o material da Unity e ver, quais são as imagens que eu posso entrar aqui na Unity. Você vai ver que é metálico, smoothness, especular, normal. Você vai ver que é muito próximo disso aqui, tá? É bem Tá bom. próximo. Então, agora eu gostei eu vou ser honesto que eu gostei sem o alpha. Eu acho que eu faria um emit. Eu usaria isso aqui como uma emissão para parecer que está aceso.
Deixa eu tratar isso aqui. Eu Pior que eu tô quero. gostando também. Eu vou tratar isso aqui porque eu não quero. Cadê? Eu quero. Pode ser o Color Ramp? Acho que pode ser o Color Ramp. Pode ser o Color Ramp. E eu quero ver se eu reduzir um pouquinho isso aqui, o reflexo volta a aparecer. Se eu colocar amarelinho, vai parecer que a luz amarelinha está passando pelo vidro. E aí, tipo, a intensidade fica a meu gosto, tá vendo? Então, se a luz estiver acesa aqui, né? Se a vela estiver acesa, eu vou ver aqui através desse cara aqui, né? E aí eu vou colocar opaco só porque eu não quero a minha transparência mais. E aqui eu consigo dar a sensação de que o vidro está deixando passar um pouco da luz da vela. Deixa eu ver no escurinho. Tipo, isso aqui é aceso, sabe? Isso aqui é emission, né? E o emission, de novo, esse mesmo mapa você pode entrar com ele no emission da Unity, tá? É a mesma Esse lógica. missão é como se fosse uma luz mesmo? Ele só não é uma luz mesmo porque ele realmente não está projetando luz no Eevee. Aham, mas Na, ele fica mais aceso do que os outros. Tipo, não ele, pega ele, sombra. ele fica aceso. Se eu colocar tudo preto Nossa, assim aqui, ficou muito legal. se eu falar que é tudo preto, ele tá aqui, ó. Ah, tá. Tá? Então, assim, ele só não gera luz. Mas aí é aquela coisa, se você põe uma lâmpada. Não, fica legal. Eu pensei em fazer umas abóboras e aí dá pra colocar isso no olho delas. Uhum, sim, total. Fica interessante. Deixa eu aumentar aqui ó, o tamanho. Isso aqui eu tô fazendo coisas no Blender que eu sei que elas são idênticas na Unity, tá? Então, deixa eu pôr o amarelinho aqui também. E deixa eu aumentar o poder tipo uns 100. Então, se você tiver alguma luz na Unity que vai bater no cenário, e você tiver isso aqui, o player ele associa automaticamente isso aqui à luz que ele está vendo batendo no cenário. Então, esse ajuste aqui na Unity vai dar essa sensação de que a luz tá. Eu fiz essas. Esse tipo uma lanterninhas assim pra colocar em algumas partes do cenário. Na verdade, no cenário inteiro, né? Tudo que eu tô fazendo nesse pack de modelo é pra colocar no cenário inteiro. Interessante. É. Aí o tipo de lâmpada, o tipo de luz, assim, você decide. é, Então, às vezes você vai precisar, de novo, dependendo de como você quer ele no cenário, você vai fazer um conjunto que é esquisito, que vai ter, sei lá, duas lâmpadas bem posicionadas, né? De novo, isso aí é muito, tipo, é muita coisa que você vai acabar refinando na Unity, mas é bom saber que o mesmo mapa de especular, ele funciona como mapa de emissão. E esse tipo de pintura, a Unity também vai te dar, tá? Ela vai te dar a chance de você pegar esse mapa e falar, esse mapa que está preto e branco, eu quero ele amarelo. Então, não vai ser diferente na Unity disso aqui. A diferença é só aonde que tá, né? Que aqui eu criei o controle para deixar amarelo e na Unity já tá lá. É só você escolher a cor. E aí é o mesmo mapa. Observa que é o mesmo mapa que eu usei para fazer o vidro, né? É, Aqui a minha emissão tá muito forte, então o brilho, ele mata o brilho, né? Porque tá muito claro. Então, por isso que eu falei, se você deixar mais levinho aqui, ó, vai continuar dando para ver que é um vidro, mas que tem uma certa luminosidade passando por ele. Escolher um ambiente que combina mais com ela. Qual que você estava usando? Você estava usando um escurinho no outro? Eu acho que esse tá combinando mais com meus modelos. Porque a sua atmosfera deve ser mais próxima disso aqui mesmo, né? Então, Sim, eu quero um ambiente mais escuro. é. E aqui dá pra ver, tipo assim, que tá refletindo no Skybox. De novo, na Unity é a mesma lógica, seu Skybox é o que vai aparecer refletindo no vidro, igual a gente já comentou. E é isso aí, ó. Se divirta. Tá, obrigado. Se divirta. E aí, esse foi a Mika. E aqui tem os modelos do João. Boa noite. E aí, beleza? Beleza. Pessoal, eu queria tirar uma dúvida com você. Tipo assim, como é que faria alguma coisa transparente ali? Eu sei que você mostrou pra Mika, mas eu fiquei meio confuso. É, tanto na Unity quanto no Blender, você tem que avisar que o material autoriza o uso do alpha, né?
Fala assim, o material pode usar transparência, ele pode. Eu deixo. Entendi. É porque eu tava querendo fazer a asa dela, só que eu fiquei em dúvida, tipo, de como fazer, por exemplo, como é que Origem. fala? A asa mesmo, né? Tá, É. vamos lá. Deixa eu colocar aqui um plano para ser a asa e, e vou mostrar no plano, né? Assim, considerando que você vai fazer bonito e eu posso fazer feio. Essa é a vida. Fazer o quê? Como é que um amigo meu falava? Quem sabe faz, quem sabe mais ou menos ensina. Então, esse aí eu peguei como verdade para minha vida, tá? Então, eu sei mais ou menos as coisas, eu ensino. Tá certo. Ó, ficou da hora. Aí, que beleza. Tipo assim, isso aqui é a minha asa, ó, que gênio. Chuchu beleza. E aí eu vou criar aqui um material que eu vou chamar de asa. Não, asa, tá? E aí, ó, a primeira coisa desse material aqui, ó, eu não tô indo lá eu não tô indo no shading, porque meio que dá pra já ver por aqui, tá? Tá bom. Então, porque é uma opção do material, tá? Então, se você pegar aqui o material, ele tem deixa eu aumentar aqui o zoom. Ele tem a superfície, né, que são as coisas que estão lá no shader. E ele tem as settings, que são coisas que estão relacionadas ao trâmite entre o shader e o objeto. E a configuração de transparência, ela está aqui, ó. Ou seja, eu preciso falar que ele usa. Não, esse cara ele usa alpha, tá? E se você quiser que a sombra respeite o alpha, você tem que falar também que a sombra respeita o alpha, porque senão a sombra vai ter o formato do meu modelo aqui, ó. Então Entendi. você pode colocar um plano. Você lembra que a gente fez naquele sábado, a gente fez aquela cerquinha? Sim, sim. E ela é um plano? Se eu não colocar esse alfa aqui na sombra, ele vai projetar a sombra de um plano, vai projetar a sombra da cerca. Aí vai ficar meio descarado. E aí isso aqui vai enganar que, ó, tem um modelo 3D ali naquela cerca. Uhum, tem. Ah, E aí, entendi. o que, que vai acontecer aqui, ó? Eu já falei que pode ter alfa. Então, no meu controle do Node, ou seja, esse controle aqui, ó, é exatamente o mesmo controle que eu tenho aqui, ó. Ainda não sei mexer nisso, acho muito complicado. Tem que É porque, na pegar pra verdade, ver. isso aqui é uma série de valores de o que que tem no objeto, tá? O que que tem no objeto? Se o objeto ele tem cor, se ele tem uma cor interna, uma subsuperfície, ou seja, uma superfície interna, tipo o sangue que corre nas suas veias, né? Hum. Tipo a pele da gente, a luz atravessa a pele da gente e ela retorna. Ou seja, ela bate no que a gente tem por trás. Quando um crânio é a mesma coisa, né? Então, isso aqui é um valor. A Unity não traz isso por padrão, tá? Então não adianta você mexer nisso aqui que vai morrer na praia. Mas se o objeto é metálico ou ele não é metálico, né? Se ele tem o brilho ou não tem o brilho, né? Geralmente, se ele é metálico, então ele não tem especular, porque a especular dele é metálica. Mas se ele é liso e não é metálico, ou seja, se ele é reflexivo e não é metálico, então ele tem um valor de especular, né? E aí você pode falar que a especular ela recebe a cor do objeto, ou seja, a cor que eu escolher aqui, ó, pode afetar o brilho também, né? Então, se esse objeto ele tem, deixa eu colocar um shade smooth aqui só para forçar, às vezes o brilho acontecer. E deixa eu fazer um subdivide aqui, Não. só para a gente poder ver os brilhos do que eu estou falando. Tchá, tchá, tchá. E aqui eu vou pegar o Proportional Edit e vou puxar assim, só para ter uma certa curvatura, para a gente poder ver, é, tipo, aonde brilhar, vocês podem ver onde é que está brilhando. Aí, se eu deixar super liso, esse brilho fica, Ah, que estranho. ele fica um brilho plástico, né? Como se a coisa for. Uhum. Então, por quê? Porque o objeto aqui ele é muito liso. Se E ele é deixa muito. pesado isso? Não, não. Deixa. Isso é como que a luz está retornando. Então imagina que a Entendi. luz bateu aqui e eu falo, tá voltando no. Toda a luz, ela tá retornando. Então toda a luz que bate, ela retorna. E se eu falar que é rugoso, não, ela espalha. Que é a superfície rugosa. Você sabe a diferença de liso e rugoso, né? É só passar o dedinho nas coisas que você descobre.
Sim, sim. Cuidado com esse conceito também, tá, gente? Fora de contexto, ele é terrível. Mas aí, por exemplo, se o objeto é muito rugoso, então a luz espalha, eu não vejo que está acontecendo essa variação de brilho. Se o objeto é muito liso, eu vejo, tá? Deixa eu voltar aqui para como era antes a asa, porque eu fiz só para mostrar a diferença, né? Então, rugoso com muito especular, né? Sem especular, ele, apesar de ser liso, ele não vai ter reflexo nenhum, tá? E aqui, de novo, é uma lista dessas coisas. Então, se se a luz ela retorna mais nas beiradas do objeto, como um veludo, você vai ter esse controle. Se o objeto é pintado, então ele tem duas camadas de especular. A especular do material, então imagina um metal pintado. Então, o metal pintado, ele vai ter o metálico no 1, mas ele vai ter a camada de tinta por cima do metal. Então, você vai ter uma segunda camada de especular, né? Então, se a luz atravessa ou é transmitida pelo objeto, então você tem esses controles todos aqui, cada um definindo uma propriedade física da luz em relação à superfície, tá? E é propriedade física mesmo, você pode pensar realmente que é como que a luz está rebatendo, né? Quando a gente fala em termos de metálico especular, o jeito que a luz bate e o jeito que ela retorna é diferente. Então tá vendo que ele está fazendo para mim um cálculo que, em termos de valor é idêntico, em termos de valor de reflexão é idêntico, mas em termos de valor de cor é diferente? Porque a cor do Sim, material está influenciando na luz que retorna. A especular, a luz ela volta e o material não influencia na cor do material, mas o metal, a cor do metal influencia na luz que volta, então ele colore automaticamente isso aqui, né? Então aqui onde a luz é mais branca, está esbranquiçando o meu material. Aqui onde a luz você vê que a cor ela preserva, né? Ela continua. Mas enfim, o rosa, né? Então ele não fica tão esbranquiçado assim. E aí, tipo assim, nesses todos você tem, por exemplo, a emissão, que é eu emito luz ou eu não emito, né? Eu emito cor ou eu não emito. E aqui você tem a transparência, tá? Então, esse aqui de baixo, depois dessa lista inteira aqui, ó, esse aqui é que me fala se é transparente ou não. Alfa significa em computação transparente ou opaco. Então, se você autorizou o material a comportar no espaço do real time com transparência, então você pode vir aqui e falar que seu material é transparente. E aí você da pode hora. falar quão transparente é esse material. E aí você consegue fazer a asa, que eu imagino que ela vai ser mais rugosinha, né? Talvez não tanto. E a bordinha assim, da asa ali é por causa que está selecionado a aresta, né? Não é porque. Ah, tá. Se eu tirar aqui os design de interface do Blender some. Entendi. Tá? E aí, de novo, você pode entrar com um alfa pintado, um alfa desenhado, falando, eu quero que a asa seja redondinha, que é o que a gente fez no rolê da cerca, né? Tipo, a transparência da imagem é que define a forma, não é o plano, né? Ou você pode só modelar na forma que você quer e falar, não, põe um alfa aí para mim, tá? Esse é a mesma configuração na Unity. Você vai ter um alfa, você vai falar, esse material pode usar alfa e você vai ter a intensidade desse alfa. De novo, que pode ser também ligado com uma imagem. Que pode ser uma imagem, inclusive, uma imagem chapada. Você pode entrar com uma imagem cinza. Se ela for 50% cinza, ela faz a mesma coisa que isso aqui, ó. A imagem preto e branco faz a mesma coisa que valor numérico. Entendi, entendi. Então, Da hora. massa. E aí, desse modelo, o que eu vou falar é para você ficar atento Você com acha a que tem muito origem. corte? Eu tava pensando em Não, não, eu que ia falar para tem, você né? ficar atento com a origem, né? Porque eu peguei o modelo aqui, ó, a origem dele tá lá. É. Foi mal. Dá uma olhada na origem aí. Porque não me incomoda muito a modelagem dela detalhadinha, não, porque imagino que a gente pode usar isso para animar ela, as articulações, essas coisas, então. E aí você já sabe o que eu penso sobre excessos de corte, então a gente já falou várias vezes sobre isso. Então, se dá para fazer com menos, faça com menos. Se você consegue o mesmo resultado visual com menos corte, então faça com menos corte. Né? Sim. A gente põe corte de acordo com zoom, com detalhe. Isso aqui vai te dar uma dor de cabeça,
Eu tentei fazer ontem, mas fiquei o dia todo hoje tentando. É muito difícil, nossa. Aqui é um pouquinho realmente mais complicado. Você pode fazer algo esquisito assim e tentar implicar que ele tem esse formato na textura, mas vamos pensar. Ô, Dan, De, calma, rapidão. Só perguntar rapidão. Aquilo que você usou para poder trocar a cor das coisas, que tinha até um mapa de graduação assim embaixo, uma barra de graduação. Uhum. Qual que é o nome, por favor? É um conversor que chama ColorRamp. Ah, tá, Tá? obrigado. ColorRamp, quase todo software 3D ou de motor tem. Tá? Então é uma coisa muito comum. Você pode usar sem medo de ser feliz, que você vai encontrar algo equivalente em tudo quanto é canto. Tá? Está em conversor e chama ColorRamp, ou rampa de cores. Vamos voltar aqui na coisa. Então, deixa eu encaixar de novo aqui, ó. Então, esse comecinho aqui que você fez não tá equivocado, não. Esse comecinho ser meio um cubo. Eu ainda acho que vocês cortam muito antes de fazer a forma. Parece que vocês cortam primeiro e depois vocês falam assim, ah, não, deixa eu ver como é que faz a forma. Deixa eu encher de subdivisão e depois deixa eu modelar. Não, não é bem assim. A, É, a isso primeira, aqui. a primeira coisa seria assim, tipo, o que dá pra fazer com um cubo? Tá, e se eu dividir o cubo uma vez, o que eu consigo fazer? E se eu dividir ele uma segunda vez, o que dá pra fazer? Ah, e se eu der um extrude nessa parte aqui, o que dá pra fazer? Então, só a título de experiência. Só a título de experiência. Eu vou Na verdade, pegar. tem várias cabeças aí, pessoa, que eu fui dando meio que uns pra salvar, sabe? Se eu desse algum problema. Essa aí é uma antiguinha. Vamos lá. Enfim, Então, aqui, ó, eu vou fazer essa primeira subdivisão que eu fiz, que é. Vamos deixar ele arredondado, né? E aí, eu vou puxar o maxilar desse cubo aqui, por aqui. Pá. E deixa eu isolar só para você ver o que eu tô fazendo. Entendeu? entendi. Primeiro a gente resolve a forma. Depois que a gente resolve a forma, é que a gente vai caçando os detalhes. Ou seja, a gente. Ah, agora eu tenho uma forma que já me sugere que tem um crânio. Eu posso vir aqui ajustando, às vezes, uma parte ou outra, definindo um pouco melhor aonde que cai o queixo, aonde que é a coisa, mas a forma geral já está aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, agora eu quero fazer esse estufadinho do lado aqui, né, da caveira. Então, eu posso vir aqui e criar um corte para isso, para tentar ajustar isso, né? Então, vai aos poucos. Lembrando que você pode pintar a textura das coisas, você não precisa modelar o olho. A gente está vendo isso agora. Seu modelo não tem que ter toda a forma, porque se você for fazer toda a forma, você começa a entrar em problemas sérios de topologia mesmo, né? Então, esse Uhum. estudo inicial do tipo, o que é a estrutura que eu estou fazendo, que era o que eu estava desenhando, pensa, não, peraí, o que mais que eu quero? Eu fiz assim, mas eu podia ter feito, por exemplo, com uma divisão assim, né? Mantendo, tipo, bem pontiagudo esse espaço, né? Então, você vai lutar um pouco mais, mas é porque quando eu olho aqui o, o design de cabeça, todos eles têm muito corte que ainda não foi feito nada com ele. Então, sempre do mínimo para o máximo. Sempre é o mínimo de corte, tentando fazer a forma. E aí você vai detalhar um corte, você vai fazer tudo que você puder com aquele corte, antes de cortar de novo. Aí você vai fazer tudo que você pode com aquele corte, antes de fazer de novo. E desse jeito você vai conseguir conter o número de cortes e chegar na forma. Às vezes, com 1/10 dos cortes, se a gente for comparar aqui, né, onde que eu cheguei na forma básica do crânio. Você ainda não tem a forma básica do crânio, você tem só a parte de cima e não tem o maxilar. E eu já tenho crânio e maxilar. Então, a gente vai comparar quantos cortes eu usei para sugerir é, o meu crânio e maxilar. Eu usei é, 38 faces para fazer isso. E você usou nesse aqui, ó, 386. Entendi. 10 vezes mais. E ainda não Muita tem coisa. a forma sugerida. Então, é sobre isso que a gente está conversando um pouco, sobre esse controle de modelagem agora, no começo do curso, né? Você fala assim, não, como é que você sugere mais controle da coisa? Como é que você é, 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 observa uma estrutura e tenta
resolver ela, tipo assim, e se ela for um cubo? Tipo, não dá. Mas se tiver um corte adicional, sabe? Aí vai devagarzinho, que tem mais chance de sucesso, tá? Eu gosto mais dessa Uhum. estruturinha onde o crânio, ele, né, por causa do jeito que a gente constrói a estrutura né, disso em desenho, você vai encontrar essa estrutura que eu prefiro em outros lugares também, tá? Que é você ter essa estrutura separada do queixo em relação ao crânio. E aqui, ó, é um crânio esquisito, porque esse aqui, na verdade, é um artefato de decoração, então ele tem que apoiar. Então eles Uhum. fazem essa coisa esquisita aqui, que não é um crânio mesmo. Então, se você puder separar o que é o crânio, né, do que é o maxilar, e ter essa separação visual, sabe? Fica um pouco melhor do que tentar fazer a coisa emendada. Ela vai virar um capacete se você fizer emendado. Entendi. Ela vai perder um pouco da forma de crânio, tá? Beleza. Deixa eu ver o escudo. O pessoal tá comentando que caiu e foi expulso do Teams. Eu não fui eu, tá, gente? Eu não faço com vocês, não. Eu não expulso ninguém. Esse aqui é o escudinho. A voltinha dele já tá bem tranquila, porque dá pra ver os cortes aqui. Mas vamos ver. Aí. Massa. Vai. Ele tem um negocinho de prender atrás, ó, muito mitidinho. É, ué. Esse aqui tá demais, ó. E eu também acho que tá na direção. Uma direção estranha. Eu quero Como rotate. assim, direção estranha? É porque, cara, eu vou colocar uma presilha em parafuso. Não é de imaginar que a cabeça desse círculo vai ficar virado pra mim? Mas tá virado pro seu, é? Não. Deixa eu colocar uma aqui só porque eu posso fazer ela com 8, igual você fez. Com 8, igual você fez. Eu acho que vocês não observam muita geometria ainda. Vocês têm que começar a observar mais a geometria. Faria mais sentido que a ponta dessa coisa presa ela fosse virada pra mim, assim. Ah, entendi agora. Em Entendi. vez da lateral da esfera ser o topo da esfera. Faz sentido. Né? Tipo assim, em termos de comunicação, de pintura, de compreensão da coisa. Né? Então, é Faz sentido. é uma decisão estranha na minha cabeça. Mas enfim, né? E é a mesma coisa aqui, ó, de fora a fora. Tá bom, vou mudar. É o topo da coisa que você tá vendo, é a ponta, né? Não é a lateral, sabe? E a Entendi. simetria vai ficar mais interessante, vai acompanhar melhor a forma que você está modelando, o processo de entender, a própria simetria né? Aqui você vê que tipo, isso aqui não está simétrico com isso, que não está simétrico com isso, mas não é porque tá torto, ou porque você fez no estilo. Não, não, é porque tá esses numa direção, esses em outra, esses em outra, esses em outras, e sabe-se lá por quê, sabe? Eles nem seguem o flow da modelagem, nem é como se esses cortes seguissem essa diagonal, esses cortes seguissem essa diagonal, não. Ah, não, então todos estão em pé, não. Ah, então todos estão deitados, não. Aí você, vocês vão ver que muito de design tem a ver com você criar o padrão, e essa coisa do orgânico tem a ver. Depois você cria o padrão é que você vai deformar ele. Se você já começa sem criar padrão, na arte você comunica de um jeito mais difícil, tá? Entendi. Acontece, Beleza. acontece. Então, é só uma estratégia esquisita. E o vaso com Z? É Foi mal. porque vazou? É porque fugiu? Pode ser também, né? Tá furado? Tá vazando? Eu queria saber se ali na voltinha dele ali, se tá errado. Você falou que tem um loop corte, né? Que você Essa tem que aqui? seguir certinho. É? Aquele negócio, se você tirar a voltinha continua, ela some. Acho que continua. Será? Não sei, eu acho que ela vai ficar meio retona. É isso que você tem que.
Não é, não sou eu que vai falar se está certo ou errado, mesmo, sabe? É o design que vai falar. É o design que vai falar. Então, se eu tiro e não faz a menor diferença, então não precisa ter, né? Agora, se eu tiro e. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, tá bom. Finge que eu não vi, não. Não, não, é tipo. Olha, Tá, o tá que que ok, tá tá estranho? ok, tá ok, tá ok, tá ok. Relaxa, não. Ah, na hora que você abrir o V, a gente conversa. É porque eu entendi o que você fez. Você colou isso aqui certinho na lateral, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, será que você não deformou essas faces de um jeito estranho? Então, será que elas não estão muito torcidas? Tipo assim, quando eu tava contra o corte, será que elas não estavam, tipo, absurdamente coladas e pequenas, né? Ou seja, fazendo uma face minúscula e invisível. Então, na hora que limpou, ficou menos grave. Mas é aquela história. Ah, mas a voltinha que eu queria não está acontecendo mais. Se a voltinha que você queria não acontecer mais, então você pode ter o corte adicional. É o design que vai resolver, tá? entendi. Tipo, não tá errado. A polícia do 3D não vai bater na sua casa e falar. Mas também não tá certo. É só que tem assim, você pode me dar assim, mas tem solução. Tipo assim, eu posso remover o corte, Daniel? Pode. Mas quais as consequências de eu remover o corte, Daniel? As consequências é seu design pode mudar. E se meu design mudar e ficar mais feio? Então quer dizer que foi uma péssima ideia remover o corte. E se eu tirar o corte e não mudar nada? Então quer dizer que esse corte não faz a menor diferença para que ele está lá. De novo, nada do que eu estou respondendo é uma coisa que não dê para vocês chegarem na conclusão. Na moral, assim, tipo, só olhando o modelo e fazer. E aí as outras coisas que eu falo de, por exemplo, tentar manter uma distância mais regular entre os cortes, né? Então é o que eu estou tentando fazer aqui, ó, tentando fazer isso aqui mais gradativo e tentando pensar se existe uma distância mais agradável e um volume mais agradável entre as faces, ou seja, se ele varia de intensidade de um jeito mais interessante, né? Para me dar uma curva mais bonitinha. Aqui ele está inchando um pouquinho, pode inchar, mas espero que seja proposital, né? E esse relevo aqui, ó, ninguém vai ver ele jamais, ó. Ele está muito delicado. Então, às vezes, compensa exagerar ele para que as pessoas realmente vejam ele. E, inclusive, tem um corte aqui que é duplicado, ó, que beleza. Vixe. Olha só, a gente descobre as coisas mexendo, olha que legal. Então, se eu tirar Bom, esse loop aqui, de novo, não tem muita. É tão delicadinho o relevo, né? Que a minha pergunta é: será que não era melhor fazer ele mais denso, não? Mais afetadinho aqui. Aqui esse corte aqui é lá do cara lá de dentro. exato. E eu vou Isso puxar ele mesmo. aqui. Tá todo mundo espremidinho aqui. E ninguém pode olhar dentro desse vaso porque vai descobrir, né, que não tem nada nele. Então, Pode ser. etc. Tem um negócio que você pode fazer. Tem um negócio que você pode fazer. Ah, mas eu queria que meu vaso parecesse vazio. E que a pessoa não visse que acaba aqui, né? É, e aí eu vou pegar uma das poucas situações onde você pode pintar de preto puro, né? Tipo, você pode colocar os valores todos em zero e pintar, que é isso aqui, ó. Então isso aqui eu vou pintar de preto e eu vou pegar isso aqui, ó, essa coisa aqui e vou pintar o gradiente aqui, ó. Deixa eu colocar no flat, só porque eu prefiro fazer essas coisas no flat, para a pessoa ver o que eu estou pintando mesmo. Então, eu preciso ter selecionado os vértices, mas eu estou pintando só para mostrar mesmo, assim, só tipo, olha o que eu estou fazendo, olha. E aí, Tá essa noção de profundidade, né? vai parecer que se você tirar esse brilho, né, se você tirar esse especular
do vaso, ou você falar que essa parte aqui realmente usa o preto para não ter especular nenhuma, igual eu mostrei para a Micaela agora há pouco, então isso aqui vai ficar sempre um preto totalmente chapado. Então, o seu shading, vamos colocar aqui o nosso Vertex Paint, input de Vertex Color, ele faz a cor aqui, né? Então ele tem a cor aqui. E aí, aonde tem a lógica da especular, eu vou falar que a especular, ela também é afetada pela cor. Então ele só vai ter especular até um certo ponto. Ou seja, ele não vai ter especular de tudo. Vamos fazer ele super liso, só para você ver que isso aqui virou um buraco. Tá vendo? Sim, dá pra ver. Não. Então, isso aí, tipo, vai garantir que você tem uma profundidade. Aqui tá molhadinho, né? Acabou de encher de água. Vamos deixar ele mais rugosinho assim. E aí você tem, de novo, a mesma cor que afeta a especular, afeta a rugosidade. E aí você tem a sensação de que tá escuro, ou seja, é a parte de dentro da coisa. Nossa, é Né? muito bom. Ainda- Quantas vezes eu já não fui enganado em jogos por causa disso? Não, vocês acham que existe dentro no jogo, vocês acham que existe a parte de trás das coisas. Não, não. Você acha que tem volume os objetos, tem nada. É tudo plano. É tudo plano com textura. Ó, deixa eu ver o bate-papo aqui. Eu distraí com o vaso do João. Mas beleza, já foi legal assim, ver que você criou novos objetos e que esses objetos talvez realmente possam entrar no jogo. E aí, o que rolou no bate-papo enquanto eu tava fora? Valeu. A Micaela falou que vai deixar sem transparência. E ela está mostrando uma comparação entre os modelos. Né? Eu gosto desse abajurzinho aí de vela que você fez. Eu espero realmente ver ele no jogo de verdade. E aí, pessoas, eu estou interrompendo a gravação aqui, tá? Porque a gente não tem mais modelos, mas eu vou continuar online um pouquinho com vocês. E se a pessoa estiver vendo no YouTube e falou, pô, mas a aula acabou assim do nada, eu falei, é a vida.